vamos receber mais uma porção maravilhosa da palavra de Deus. Gente, eu quero dizer que Deus está fazendo coisas tremendas na minha vida. Está fazendo na sua? Amém? Eu creio que Ele está sim, né? E o Senhor tem falado conosco através dessas mulheres de Deus. E tem mais. Isso é só o começo, né, minha pastora? Tem muito mais. Fique à vontade, essa casa também é sua. Nós amamos muito você. Viu? Pode sentar, amados. Boa tarde. Tem alguém cansado aí? Ninguém. Eu sei que vocês são mulheres fortes. Já deu para perceber que vocês são mulheres assim resistentes. Isso a gente já percebeu. É verdade ou não é? Queridas, eu me chamo pastora Cássia. Sou esposa do pastor Rony Feijão. Aquele homem lindo e maravilhoso. Que sempre está aqui nas conferências com vocês. E para mim é uma alegria grande estar com vocês hoje à tarde. Na verdade, esses dias, né? Estivemos desde ontem aqui na sexta-feira. E para mim é uma responsabilidade tão grande agora de ministrar depois que a minha pastora, a minha discipuladora pregou, depois que a pastora Eliene pregou, né? Aí eu vou pregar. Mas amém, porque eu sei que o Espírito Santo que vai fazer a obra. Amém? Queridas, nós queremos falar hoje de 4 mulheres. Talvez são mulheres que vocês já conhecem, que vocês já viram na Bíblia, que vocês já olharam, já leram sobre elas. Mas hoje nós vamos falar mais uma vez sobre elas, né? E que lição nós vamos poder aprender com essas mulheres? Porque é muito importante a gente sempre aprender com os erros dos outros, aprender uma lição. Então a Bíblia, ela está repleta de histórias, tanto no Novo Testamento como no Velho Testamento, a gente vê tantas histórias. E essas histórias servem para acrescentar na nossa vida. Essas histórias servem para a gente não cometer os mesmos erros que eles cometeram. E para que a gente possa ver as qualidades, as coisas que eles acertaram para a gente fazer e ter sucesso. E tinha um grande gerente de sucesso, reconhecido. Uma coisa interessante aconteceu com ele. A primeira vez que ele foi assumir um cargo de executivo, ele foi ficar justamente no lugar de um gerente que havia fracassado. E aí ele pensou, o que eu vou fazer? O que ele fez? Ele foi lá e entrevistou aquele gerente fracassado para saber quais foram as dificuldades que aquele gerente tinha passado. Porque o lema daquele gerente era aprender com os erros dos outros, que dói bem menos do que só aprender com os próprios erros. Gente, isso é uma verdade, que a gente pode aplicar em qualquer área da nossa vida, em qualquer lugar, em qualquer setor da sociedade, a gente precisa aplicar. Nós precisamos aprender com os erros dos outros, e não somente com os nossos. Por que a gente tem que passar por tudo? Então, se alguém já errou, por que eu vou ter que cometer e passar pelo mesmo erro dele? Então, eu já vou ficar esperto e vou observar que eu não preciso cometer o erro que o outro cometeu. E isso faz todo diferencial para uma pessoa que quer excelência, que quer resultado. E aprender, sobretudo, com a experiência dos outros. Então, a Bíblia está cheia dessas histórias. E a primeira mulher que eu escolhi, eu creio que até a pastora Eliane de manhã falou sobre ela, é a Eva. Né? A primeira mulher, não sei se você já está aí no telão, a primeira mulher que eu escolhi para falar é sobre Eva. Por que Eva? Porque Eva, ela era uma mulher que foi formada e criada por Deus para ser uma mulher de sucesso. Porque Deus, quando Ele formou a mulher, Ele pensou em algo muito especial. Porque nós somos especiais, não é verdade? Deus, Ele criou e formou a mulher para ser alguém que ia estar ali junto com o marido dela. E Deus, sempre pensando no homem,
pensando no homem, ele formou a Eva lá da costela do Adão, aquela linda mulher, né? Porque Deus, ele tinha algo maravilhoso para Eva. Porque nós somos importantes, nós somos mulheres, nós somos importantes. Se você não se acha importante, diga assim nessa tarde: eu sou importante. Eu tenho valor. Isso é uma verdade. Então, quando Deus criou a Eva, Ele criou a Eva com um propósito. De fazer aquela mulher, fazer que Adão fosse aquele marido feliz, aquele homem feliz, que pudesse estar ali ao lado dele, ajudando em tudo que ele precisava. Só que Eva, ela deixou ser levada. Quando ela estava ali, quando Deus colocou ali um princípio. Você sabe que tudo na vida a gente tem que ter um princípio. Na sua casa você tem que ter lá um princípio com seus filhos, na criação dos seus filhos, ordem na sua casa. Tudo tem que ter ordem e decência. Então, quando Deus ali formou aquele lindo jardim, criou e deu para aquele casal, Ele falou: olha, daqui desse fruto, dessa árvore, vocês não vão poder tocar, não podem comer, porque é a árvore do conhecimento do bem e do mal. E Eva sabia disso. Mas a serpente, né, o que ela fez? Ela foi lá e falou: não é bem assim. Eu vou aqui parafrasear, tá, gente? Não é bem assim. E começou a enganar Eva. E Eva deixou ser levada, passou a ouvir aquela serpente, porque a serpente é quem é o próprio diabo, né? Simboliza quem? O maligno, o diabo. A Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus, ele veio para dar vida e vida em abundância. E aí ela passou a ouvir aquela serpente. A serpente começou a enganar a Eva. E Eva foi aceitando. Mas ela sabia muito bem que Deus havia colocado um princípio ali. Para não tocar naquela árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas ela deixou ser levada e desobedeceu. E não somente isso, ela pegou e ainda influenciou o seu marido para também tocar lá, comer daquele fruto. Olha só como nós mulheres podemos influenciar. E ela com jeitinho, eu não sei qual foi o jeitinho, né? Mas ela sabia dar um jeitinho bem legal de convencer Adão, porque Adão sabia que ele não podia fazer aquilo. Ele sabia, porque Deus tinha designado aquela ordem: não podem tocar, não podem. Mas ela, um jeitinho bem legal, soube influenciar Adão, para Adão ir lá. Claro que Adão teve uma certa parte de culpa também, porque ele, como sacerdote do lado do lar, daquele que cuidava do jardim, do homem, da casa, ele podia dizer assim: alto lá, Eva. Não, nós não podemos desobedecer. Nós não podemos infringir a lei. Nós não podemos quebrar aquele princípio que Deus colocou. Ele podia também fazer. Mas Eva teve um jeito muito forte de influenciar Adão. Muito forte. Para ele ir lá e aceitar, rapaz, foi algo muito forte que ela fez. E aí, eles desobedeceram. Mas tudo por quê? Porque Eva deixou ser influenciada pelo maligno. E sabe de uma coisa? Muitas vezes, na nossa vida, nos dias de hoje, muitas vezes a gente ainda deixa ser levada pelas mentiras, pelos enganos do diabo. O diabo, ele é muito astuto e muito sagaz. Eva, ela foi criada num ambiente propício para viver uma vida feliz. Ela podia ouvir a voz de Deus, ela podia ser uma mulher mais feliz, ela podia desfrutar do bom e do melhor, ela podia desfrutar de tudo aquilo que Deus tinha preparado naquele jardim para aquele casal, para a vida dela. E eu creio que Deus, ele só prepara coisas boas para nós, né?
Deus, Ele só prepara coisas boas. A Bíblia diz que antes de nós nascermos, Ele nos formou e Ele sabia tudo sobre nós. Então, Ele já tinha escrito toda uma história para as nossas vidas. E Eva, infelizmente, perdeu quando ela deixou ser levada. Então, ela tinha tudo para levar uma vida de abundância, uma vida feliz, desfrutar do bom e do melhor, mas, infelizmente, não foi assim. Ela deixou ser enganada. Ela se inclinou para ouvir, para falar e para ser alimentada pelas palavras daquela serpente. E sabe, às vezes não é diferente no nosso dia. Muitas vezes a gente deixa ser levado ainda. Não é verdade? Às vezes a gente vê um engano, uma mentira tão forte, muitas vezes, na nossa cabeça, que soa como se fosse verdade. Quando o inimigo trabalha na mente de uma mulher, ele trabalha com a intenção de acabar com ela. E ele precisa fazer algo muito projetado, uma mentira muito forte, para que ela acredite naquela mentira e viva uma vida que Deus não projetou para ela. E viva uma vida que Deus não planejou para ela. E ela começa agora a viver uma vida de miséria, de tristeza, de infelicidade, de angústia. Uma vida de mágoa, muitas vezes. Porque muitas vezes a pessoa passa a ser alimentada pelo ódio. A pessoa passa a ser alimentada pela amargura. A pessoa passa a ser alimentada muitas vezes por maus pensamentos, né? Por rancor, por maus sentimentos. Porque o projeto de Satanás é acabar, é destruir. Porque uma mulher destruída, uma mulher infeliz, acabou a história. Uma mulher infeliz, ela não dá conta de fazer mais nada. A pior coisa é ser uma pessoa infeliz. E o inimigo, ele trabalha muito nessa área com as mulheres. A área de quê? De falta de perdão. De jogar engano, de mentira. Para a pessoa não perdoar. Para a pessoa não lançar perdão. Às vezes a mentira é tão forte que a pessoa guarda anos e anos. Anos e anos da vida dela. Algo que ela podia ter lançado fora, jogado fora há muito tempo. Mas ficou anos sofrendo. Eu já vi história de pessoas que guardaram mágoas por anos. Por anos e anos e anos. Anos e anos e anos na vida dela, guardando mágoa. Eu conheci uma senhora, muitos anos atrás, que estava muito, muito, muito doente. E ela estava com, acho que era câncer. E eu fui conversar com essa senhora, fui falar com ela e ouvir. E eu comecei a observar e perguntar, ver o que estava acontecendo, por que ela estava tendo algumas reações. E eu fui descobrir que ela guardava mágoas, muita mágoa. Mágoa da mãe, mágoa do pai, mágoa disso, mágoa daquilo. E aí eu fui ministrando na vida dela, fui ministrando, falando sobre o perdão, a importância do perdoar, a importância do não guardar mágoa. Porque eu acredito que a pessoa que guarda mágoa no coração, que fica preso a esse engano do maligno, guardando mágoa, é como se fosse uma pessoa que fica numa jaula, ali numa jaula, e o maligno tranca com cadeado aquela jaula e leva a chave. E leva a chave. Eu acredito que é assim. Que é uma pessoa que não perdoa, que guarda mágoa. É como se ela estivesse presa numa jaula, sem poder sair. Às vezes a pessoa até quer sair, mas ela não consegue. Ela não toma uma atitude, ela não toma uma postura de fé.
E essa mulher estava assim, ela estava guardando mágoa por muitos anos na vida dela. E estava muito doente, muito doente. E eu fui orar com ela. No momento que eu estava orando com ela, ali, ela teve uma manifestação demoníaca. E o maligno usava a boca dela, dizendo que ela não ia perdoar. O inimigo naquela manifestação maligna, ali, naquele momento, dizendo que ela não ia perdoar. E que ela estava doente por conta de muitas mágoas que havia no coração dela. Nós oramos com ela e declaramos sobre ela, né, a graça de Deus. E aí, quando nós estivemos orando com ela, ela voltou normal. Fizemos ela orar repetindo perdão para as pessoas envolvidas. E ela tomando realmente uma decisão de perdoar. Para resumir a história, naquele dia, ela ficou curada. Ela ficou curada daquela enfermidade. E ela perdoou completamente aquelas pessoas que ela guardava muita mágoa. Sabe? A Bíblia diz, em Lucas 6,37, na parte B, que diz assim: perdoe e serão perdoados. Quando nós perdoamos, nós também recebemos o perdão de Deus. Se você não perdoa, provavelmente você não vai receber o perdão de Deus. Porque nós não podemos segurar a vida de ninguém. E também não temos o direito de guardar mágoa e rancor de ninguém. Mas esse é um dos maiores enganos, muitas vezes, que o inimigo usa para prender muitas mulheres. Para entristecer, para abater, para deixar a pessoa abatida, sem saída, deixar a pessoa infeliz. Mas o propósito de Deus não é esse para as nossas vidas. Porque a Bíblia diz assim: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Por que nós temos que levar uma vida de miséria? Por que nós temos que levar uma vida de tristeza? Por que nós temos que levar uma vida triste, amargurada, de infelicidade, se Jesus já nos libertou? Se nós já temos as armas de Deus para lutar, se nós sabemos como fazer e resolver o problema, por que não perdoar? Por que não liberar o perdão? Por que não resolver o problema com aquela pessoa que está envolvida? Então, esses são um dos enganos que o maligno usa. Mentira. Então, o diabo ele vem para enganar. Muitas vezes o maligno trabalha também na mente, dando, muitas vezes na vida das mulheres, muitas vezes ela fica mais interessada. O engano, não, eu tenho que cuidar da minha vida. Não, eu tenho que cuidar da minha própria vida. Se eu não cuidar de mim, quem vai cuidar? Às vezes a gente pensa muito, tem uma vida tão egoísta, que pensa muito em si mesmo, muito focado, muito para você. Mas não abre para ajudar o outro, para cuidar do outro. Sabia que quando nós ajudamos o outro, quando nós cuidamos do outro, Deus vem ao nosso favor e cuida de nós? Às vezes a gente fica muito focado, é um engano do maligno. Que pensa, não, eu nem tenho tempo para cuidar de mim, como é que eu vou cuidar do outro? Ah, eu nem tenho tempo para cuidar da minha família, como é que eu vou cuidar? De discipular, de cuidar de célula, disso, daquilo. Ah, eu não tenho tempo. É um engano do maligno, isso é mentira do diabo. Porque quando você está cuidando do outro, Deus está transformando a sua vida. Deus está favorecendo para você. Deus está te ajudando, Deus está te dando graça para você vencer. É isso que Deus faz na nossa vida. A Bíblia diz que mais bem-aventurado é dar do que receber. Quando a gente dá, Deus retorna em dobro para nós. Então, quando nós cuidamos dos outros, Deus vem e nos abençoa e cuida também de nós. Então, essa é uma das mentiras do inimigo também. O diabo também engana quando você valoriza muitas vezes, muito mais o seu corpo. Hoje, o que a gente vê na mídia, né?
As pessoas se valorizando muito a parte física, o corpo. Né? E aquela coisa do corpo é uma coisa assim. Eu não sou contra, eu não acho errado, eu acho certo. Mas isso não pode estar tão forte no nosso coração, ao ponto de roubar muitas vezes a sua intimidade com Deus, a sua vida espiritual, o seu relacionamento com Deus. A vaidade não pode ser algo tão mais forte do que as coisas de Deus. Eu não acho errado a pessoa se cuidar. Eu gosto muito. Eu tiro tempo para fazer academia. Eu tiro tempo para mim fazer caminhada. Um dia eu estava na academia, estava eu e minha discípula, nós duas lá. E aí, eu me lembrei, eu disse, meu Deus, nós já estamos com alguns meses nessa academia aqui. Ela numa esteira e eu na outra. A gente não pode ficar aqui olhando uma para a cara da outra sem fazer nada. A gente tem que fazer alguma coisa nesse lugar. Eu disse para ela, a gente tem que ser luz aqui. Ela falou, é mesmo, né, pastor? Eu digo, é. Vamos começar a evangelizar aqui. Quem subir nessa esteira aqui, o próximo vai ser evangelizado. Porque a gente tem que aproveitar as oportunidades. Então, eu não acho errado isso, é perfeito, isso tem que acontecer mesmo. Só que essas coisas não têm que ser mais importantes do que as coisas de Deus. Essas coisas não devem tomar o lugar de Deus no nosso coração. Mas muitas vezes o que a gente vê é isso acontecendo ao contrário. Né? Tomando o lugar das pessoas no coração dela, ela às vezes deixa de fazer a obra de Deus, porque eu não tenho tempo não, porque eu tenho que fazer, eu tenho que ir para o salão, eu tenho que ir para fazer não sei o quê, eu tenho que ir para a faculdade, eu tenho que ir para isso e aquilo, aí tanta justificativa. Não, eu tenho que ir para a estética, eu tenho que ir não sei para onde. Né? Então a pessoa inventa mil desculpas. Mas é um engano do maligno para a pessoa muitas vezes não fazer o que Deus quer. Então nós não devemos supervalorizar o nosso corpo mais do que o nosso espírito. Nós precisamos ter tempo suficiente para agradar a Deus em oração, tirando tempo para orar, tirando tempo para se encher, tirando tempo para ler um livro, para ouvir mensagens que nos edificam. Porque essa estratégia do maligno nos deixa seca. Você cuida muito da beleza por fora e a parte de dentro, como é que fica? Só a caveira? Só a caveira? Essa é o que o maligno quer. Que a gente cuide muito disso. Mas a parte interna nossa, morrendo, quase morrendo. Então, é engano do maligno. Então, Eva foi essa mulher que deixou ser enganada, deixou ser alimentada pelo mal. Esse exemplo de Eva, nós não queremos, amém? Esse exemplo de Eva, nós não queremos ser como Eva, que deixa ouvir engano e mentira do maligno, amém? Amém. A segunda mulher, Sarai. Sarai foi uma mulher que também, uma mulher que se mostrou incrédula diante de uma promessa. Deus falou com Abraão que lhe daria um filho. Aqui em Gênesis de 1 a 3 diz assim: depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abraão: Senhor Deus, que me há de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno de Eliezer. E acrescentou: tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor
Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse. Um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Deus aqui estava prometendo para Abraão que ele daria um herdeiro. E Sarai ouviu o próprio Deus falar com seu marido a respeito daquele grande milagre que ele ia fazer. Mas ela riu. Ela estava ouvindo ali de trás da porta. Ela riu. Ela ficou incrédula. Eu penso que aquela mulher pensou assim: como? Eu, uma mulher já velha? E a Bíblia diz que ela estava ainda na menopausa já tinha passado. Você sabe que quando você envelhece, a gente envelhece, o nosso corpo já não fica mais o mesmo, né? A nossa pele começa a ficar flácida, começa a aparecer as rugas, né? Já não é mais a mesma coisa. O nosso corpo já não corresponde mais quando a gente é mais jovem. Às vezes a gente sente uma dor ali, outra dor aqui. Aí você imagina. Aquela mulher pensou: meu Deus, como eu, uma mulher sendo velha agora, vou dar um filho para Abraão? Então eu penso que vieram muitas dúvidas, vieram incredulidade no coração de Sarai. Porque ela já era muito velha. Veio a dúvida na cabeça dela: como que eu vou dar um filho? Eu penso, ela deve ter pensado muitas coisas na cabeça dela. A Bíblia diz aqui no versículo 11, Abraão e Sara já eram velhos de idade, bem avançada. Sara já tinha passado a idade de ter filhos. Por isso riu consigo mesma quando pensou: depois de já velha, o meu senhor, já idoso, ainda terei esse prazer? Mas o Senhor disse a Abraão: porque Sara riu e disse: poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei e você e Sara terão um filho. Então Deus havia prometido, mas ela riu. Ela ficou incrédula. Sabe, Deus, Ele tem coisas grandes na nossa vida. Sabe, muitas vezes a incredulidade, ela nos atrapalha o mover de Deus na nossa vida. Quando nós não cremos de verdade naquilo que Deus nos promete, às vezes a gente perde tanta bênção. Tanta bênção. Sabe, eu estava ontem sentada ali naquela cadeira e pensando sobre a minha mensagem que eu ia falar. E eu, quando cheguei nessa parte aqui, do esboço na minha cabeça, eu pensei, né? E Deus falou assim: fala a tua história. Eu disse: mas Deus, eu não estava nem lembrando de nada da história. Já tinha até esquecido. Porque eu era para ser a pior pessoa. Poderia dar tudo errado na minha vida. Porque eu não podia ter filhos também. Então eu precisei me agarrar em Deus. Quantas vezes eu não chorei? Quantas vezes, já casada, eu dizia para Deus: Deus, o Senhor tem que fazer alguma coisa na minha vida. Deus, o Senhor precisa fazer um milagre em mim, Senhor. Senhor, se o Senhor não me der filhos, Senhor, eu não posso fazer nada. Quantas vezes meu marido não veio comigo e falou: amor, e aí? E eu ia para o médico e fazia tratamento. E sabe que um dia eu me cansei. Um dia eu me cansei. De tanto ir no médico que eu me cansei. Eu disse: eu não aguento mais. Agora eu vou colocar toda a minha confiança em Deus. Porque se Deus não fizer um milagre na minha vida, ninguém mais vai fazer. E aí eu passei a orar e me colocar diante de Deus. Dobrar meu joelho todos os dias diante de Deus. E colocar diante de Deus aquele sonho que eu tinha de gerar filhos. Porque para mim não era fácil. Meu esposo, 7 anos mais velho do que eu. E ele já precisava ter filhos. Né? E eu também, claro, a gente queria ter filhos, mas eu não podia.
Um dia eu já tão assim, já tão impaciente, falei para ele, pensa para Deus. Porque se Deus não der para você, eu não vou poder lhe dar. Porque eu já estava assim, já no meu estado, já de limite. E eu disse, Deus, o Senhor precisa fazer um milagre. E eu lembro que eu muitos dias dobrei meu joelho orando e falando, Deus, faz um milagre, Senhor, na minha vida. Senhor, o Senhor precisa me curar, Senhor. E eu passei a orar e pedir para que Deus pudesse me curar. Lá um dia, já quase 4 anos, 3 anos e pouco eu orando. E sempre acreditando. E pedindo para que Deus fizesse esse milagre. A gente estava num acampamento de casais. E aquele pastor pregando, falou, olha, eu sei que tem muitas mulheres aqui, casais que são estéreis, mas hoje Deus está me falando que Ele quer curar. Sabe o que aconteceu comigo? Naquele dia eu saí correndo. Eu acho que eu assim, deixei tudo para trás e saí correndo ali. E eu deixei a vergonha de lado, o medo de lado, o que vão pensar de mim. Deixei tudo para lá, porque a gente às vezes fica com vergonha. Eu deixei tudo para lá e fui, dobrei meu joelho e falei, Deus, é hoje que o Senhor vai me curar. E sabe o que aconteceu? Naquele dia, o Senhor operou o milagre dele na minha vida. Naquele dia o Senhor operou o milagre dele na minha vida. Naquele dia eu fui curada. Passaram-se alguns dias, eu comecei a vomitar. Eu comecei a ter alguns sintomas. E aí foi fazer o exame. E lá eu estava grávida da minha primeira filha. Glória a Deus. Hoje ela está com 19 anos, vai fazer 20 anos já. E é uma bênção de Deus, uma mulher de Deus. Eu falei outro dia para ela, minha filha, você foi gerada debaixo de oração. E eu creio que foi tão forte mesmo, porque pense numa menina abençoada. É uma menina assim que você vê que ela tem um temor de Deus, ela ama fazer a obra de Deus, ela ama evangelizar, ela ama. Meu Deus, o que eu fiz para merecer? Só comigo, o que eu fiz, Senhor, para merecer uma filha tão abençoada assim, né? Mas eu creio que foram as orações também, né? Tempo que a gente orou consagrando, né? Na presença de Deus, os nossos filhos. E Deus fez aquela obra ali. E Sara também era uma mulher estéril, ela não podia dar filhos, né? E ela ali não creu. Graças a Deus que lá na frente, Deus também fez um milagre através de Abraão, porque Abraão creu. Mas antes de acontecer isso, Sarai ainda teve alguns problemas, porque ela se precipitou. Ela foi precipitada. Sarai, ela não aguentou esperar a promessa de Deus. Ela tentou dar um jeitinho brasileiro, né? O que ela fez? Ela foi e ofereceu a serva dela. Olha só aqui, que diz assim, ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, tinha ela uma serva egípcia, que se chamava Agar. Disse Sarai a Abraão, eis que o Senhor me tem impedido de ter filhos, toma, pois, a minha serva, porventura terei filhos por meio dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. Então disse a Sarai, pronto, bem aqui. E ouviu Abraão a voz de Sarai. Sarai, ela deu um jeitinho, ela influenciou o marido dela, ela se precipitou. Deu o marido dela para se deitar com a serva dela, ela achou um jeito de ter filhos. E a serva dela teve filhos, teve um filho. Mas lá na frente ela teve uma consequência horrível. Qual foi a consequência? Ela começou ali a ver uma diferença no casamento dela. E passou ali a ter algo diferente entre ela e a serva dela. E aí ela depois mandou a serva embora.
chamou Abraão e falou com Abraão. Aí, quando ela chamou Abraão, Abraão falou, não, ela está na tua mão, Sara. Ela está na tua mão, faz o que você quiser. E ela mandou a serva embora. E foi aquela confusão. E deu um problema. Eu creio que Sarai ali teve aqui uma espécie de ciúme. Sabe, eu penso que teve ali uma certa dificuldade no casamento dela. Por quê? Por uma atitude precipitada. E ela teve um filho que Deus não havia prometido. Não era assim que Deus estava querendo. Não era assim que Deus estava querendo, planejando para a vida dela. Mas sabe, toda e qualquer atitude precipitada que a gente toma, sempre vai ter consequências. Sempre tem consequências. A gente às vezes tem mania de tentar usar nossas próprias mãos, nosso próprio braço para resolver as coisas. A gente não tem paciência para esperar o projeto de Deus, aquilo que Deus prometeu, a gente fica impaciente. E não é isso que Deus quer. E isso muitas vezes atrapalha o mover de Deus. Isso atrapalha pessoas que querem dar um jeito, dar um jeitinho no casamento. Um jeitinho. E sabe, esse jeitinho aí é a destruição. Ela deu essa sugestão a Abraão, que gerou um grande problema na vida dela por longos anos. E ela foi uma mulher que não creu ali, de imediato na promessa. Então a incredulidade é algo muito sério. A incredulidade é algo que atrapalha o mover de Deus. Nós precisamos confiar mais em Deus. Nós precisamos acreditar nas promessas de Deus para a nossa vida. Muitas vezes a gente não prospera, muitas vezes a gente não tem um casamento mais feliz, uma família mais feliz. Sabe por quê? Pela impaciência. A gente não sabe pagar um preço de oração, a gente não quer dobrar o nosso joelho, a gente não quer abrir a nossa boca para declarar a palavra de fé. A gente tem um certo tipo de preguiça espiritual. Que é tudo muito fácil. Tudo aqui na palma da mão. E tem coisas que é gerado através de oração. Tem coisas que só acontecem através de oração. Quer um milagre na sua família? Vá gerar no mundo espiritual. Vá dobrar seu joelho, vá orar. Quer ver o marido salvo? Você tem que orar por ele. Você tem que pagar o preço e vigiar suas atitudes. Como você tem falado com seu marido? Como você tem tratado ele na sua casa? Você tem tratado ele como rei? Quer ser tratado como rainha, mas não trata o marido como rei? Como é que pode? Não combina. Se você quer ser tratada como uma rainha na sua casa, você tem que tratar o seu marido como rei. Ele tem que ser algo mais importante depois de Jesus na sua vida. Às vezes tem mulher que coloca os filhos como algo mais importante na família. Às vezes não é nem o marido, é os filhos. Os filhos vêm primeiro. Quando os filhos nascem, a primeira coisa que coloca no meio da cama, assim, ó, divide. Aí fica a mulher para um lado e o marido para o outro e o filho no meio. Não acontece mais nada ali. Nada, acabou o relacionamento, acabou-se o casamento. Né? Não tem mais nada, não acontece nada mais ali. E aí depois não sabe porque o marido anda olhando a internet, desejando outras coisas, porque não sabe o caminho também, de ter uma boa atitude, de procurar fazer o caminho para deixar o marido feliz, de fazer a sua família ser mais feliz. Sabe, nós precisamos vigiar. Nós precisamos ser mulher sábia. Em vez de a gente destruir a nossa casa, o nosso casamento, a gente precisa construir. E construir no Senhor. Construir leva tempo. Construir não é do dia para a noite.
Construir, quando se faz uma construção, é tijolo por tijolo. Coloca o cimento, coloca o tijolo, coloca mais um pouco de cimento, coloca mais um tijolo. E assim erga-se uma grande parede. E lá no meio da construção tem poeira. No meio da construção quebra um tijolo. Então não é algo fácil. Então quando a gente quer construir a nossa família no Senhor, leva um tempo. Leva um tempo, dá um pouco de... Tem que ter paciência, tem que ter fé, tem que acreditar. Não é fácil. Quando nós estamos criando os nossos filhos, e que eles são pequenos, e quando eles começam a ter atitudes que diz que nem todo filho de pastor, pastorzinho é. Como dizem, filho de peixe, peixinho é. Mas filho de pastor, pastorzinho não é. Não é. Então, quando os nossos filhos estão crescendo, eles começam muitas vezes a lhe mostrar atitudes que você pensa, meu Deus, como é que esse menino está reagindo assim? Não foi eu que ensinei isso para ele. Ele não veio fazendo isso aqui em casa. Vê. Mas é porque é do ser humano. Vem da raiz de Adão, do pecado. E vai de nós, o pai e a mãe, corrigir, disciplinar, ensinar. Leva tempo. Sabe que eu lembro quantas e quantas vezes eu lembro ali corrigindo meu filho. Eu tenho 4 filhos, para quem não sabe, o milagre foi tão grande. O milagre foi tão grande na minha vida, que eu disse para Deus, quando eu orava, Senhor, me dê 4 filhos, Senhor. E do jeito que eu orei, do jeito que eu pedi, gente, por incrível que pareça, foi. Porque meu último filho, eu descobri que ele estava nas trompas. Foi uma gravidez tubária, foi um outro milagre. Mas ele era tanto projeto de Deus, que ele nasceu, que ele saiu de lá das trompas, ele foi lá para o lugar que era para ele estar no útero. E ele nasceu super saudável. Porque ele é projeto de Deus, porque ele tinha sido gerado através de oração. Por isso ele nasceu, porque Deus já havia prometido para mim. Do jeito que eu pedi, Deus me deu. Então, eu tenho 4 filhos. Então, o último pequenininho, quando ele era pequeno, que ele começava a demonstrar atitudes lá em casa. De choro, de impaciência, muitas vezes. Eu tinha que pegar ele, pequenininho, vem cá, meu filho, mamãe vai ter que disciplinar você. Sabe por que a mamãe está disciplinando você? Sabe por que a mamãe está corrigindo você, filho? Porque a mamãe lhe ama. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz, livra a alma do teu filho do inferno. Filha, a mamãe está livrando a sua alma do inferno. Porque a Bíblia diz, ensina a criança no caminho que deve andar. E quando for velho, não se desviará dele. Filho, o que a mamãe está fazendo com você hoje? É para que quando você for um adulto, você seja um adulto feliz. Quantas vezes eu não disse isso? E teve vezes que eu até chorei. Porque muitas vezes parece que você disciplina, que você chama, que você corrige, volta, é a mesma coisa. Aí passa 1 ano, passa 2 anos, meu Deus, e ainda nada. E aí você parece que nada aconteceu. E aí você tem que usar fé. Não, se eu estou reagindo, se eu estou usando, toda ação vai ter uma reação. Então, se eu estou aí aqui ação, eu vou ter uma reação. Eu vou colher o que eu estou plantando. Então, eu comecei a plantar. Né? Não, Senhor, tua palavra... Um dia eu disse assim, Senhor, a tua palavra é verdadeira. E eu creio na tua palavra. Eu orando e dizendo assim, eu creio, Senhor, na tua palavra que é verdadeira, que diz, ensina teu filho no caminho que deve andar, e quando for velho não se desviará dele. Senhor, eu estou ensinando. Senhor, eu estou corrigindo. Senhor, eu creio, Senhor, que ele será o melhor filho. E eu dizendo para Deus, e quantas vezes eu não chorei assim? Deu trabalho. Hoje meu filho menor está com 12 anos, adolescente. Graças a Deus. Né? Já faz algum tempo que eu não tenho mais trabalho nenhum. Né? Quando eu era pequeno, eu vivia ali,
para cuidar deles ali, tempo integral. Da obra dos filhos, da obra e dos filhos. Hoje eu já posso viajar, né? Hoje já estou aqui, mas quando era pequena eu ali. Todo dia, todo dia, todo dia. Foi um tempo de investimento na vida deles. Foi fácil? Não foi. E sabe, a gente quer, às vezes, tudo assim, de graça. Então, dá trabalho, né? Custa muito tempo, mas tudo que a gente planta, a gente vai colher. Lá em casa, eu digo que é uma casa de adolescente. Porque além dos meus, que tem 3 adolescentes, a minha filha mais velha, tem algumas irmãs que conhecem aqui, né? A Dani, que já vai fazer 20, está na faculdade. A Carol está no ensino médio terminando agora, eu creio que vai passar no Enem, estudar lá em São Paulo, em nome de Jesus. Mas, leva tempo. Hoje é um adolescente, às vezes a casa lá está cheia de adolescente. Lá em casa cheia de adolescente. Meu filho chama todo mundo. Aluga um ônibus, vamos para a praia. Daí os pais ligam, e aí quem vai cuidar? Minha mãe. Além de eu cuidar deles, eu tenho que cuidar dos outros, né? Das outras crianças, outros adolescentes, né? Mas leva tempo. Outro dia eu fui para a praia com um ônibus cheio de adolescentes. Né? E aí eu chamei minha discípula, alguém tem que me ajudar, como é que eu vou cuidar aqui desse monte de adolescente na praia? Né? E eles estavam lá, depois terminou, eles não se contentaram, eles queriam ainda ir para casa e ainda fazer mais uma vigília. Eu disse, pai amado, agora sim, o que eu vou fazer? Foram para casa, ainda fui fazer o lanche para eles. E aí eu não dei conta de ficar a noite toda em vigília com eles, né? Dormia um pedaço, acordava, eles estavam lá. Dormia um pedaço, acordava, eles estavam lá. Eu acho que eu dei 3 acordadas na noite. E já amanhecendo o dia, olhei, eles estavam lá orando. Disse, meu Deus. Então, gente, dá trabalho? Dá. Então, tudo é uma construção. É um tempo que a gente vai investir, que vai construir. Né? Mas nós precisamos crer também na promessa de Deus, na palavra de Deus, que você praticar na sua casa, se você colocar em prática na vida dos seus filhos, no seu casamento, na sua família, na sua própria vida, vai funcionar. Vai funcionar, vai dar certo. Vai dar certo. Aqui Sara, mesmo que ela teve essa atitude de credo, mas graças a Deus que lá na frente Abraão também creu. Né? Apesar do erro, né? Mas lá na frente ela passou realmente, engravidou e teve aquele filho que Deus havia prometido. Claro que não foi exatamente como Deus havia planejado, mas deu certo, porque Deus é um Deus de promessa. E quando Deus ele promete, Ele cumpre na nossa vida. E nós precisamos crer. Se você quiser ver um milagre na sua casa, na sua família, na sua vida, você precisa crer na promessa de Deus. Você precisa crer, você precisa se apropriar da palavra de Deus. Coloque em prática, muitas vezes até chorando. Muitas vezes até pensando, meu Deus, será que vai? Vai dar certo sim. Vai, você vai chorar. Não, espera, tem paciência. As coisas muitas vezes não acontecem de uma hora para outra. Tem coisas que acontecem, né? Mas tem coisas que Deus, muitas vezes, Ele vai testar a sua paciência para saber se você realmente crê de verdade ou não. Mas nós precisamos crer. E a terceira mulher aqui é a mulher de Ló. Quem é a mulher de Ló? Né? Deus tinha falado para Abraão, olha Abraão, eu vou destruir aquela cidade, Sodoma e Gomorra. Aquela cidade que está em pecado. A Bíblia fala que era coisa horrível acontecendo naquela cidade. E aquilo foi abominável diante de Deus. E aí, Deus falou que ia destruir Sodoma e Gomorra. E Deus, né, salvou uma única pessoa de lá, que foi Ló e a família dele. Mas aí, Ló, quando foi buscar a mulher dele, estou aqui parafraseando, tá, gente? Resumindo a história. Foi buscar a mulher lá, né, que estava também os filhos, tudo contaminado, todo mundo contaminado no pecado. Foi buscar a mulher dele lá para tirar
Aquela mulher teve resistência. Aquela mulher ficou resistindo ali. Aquela cidade estava toda contaminada com pecado. E Ló, quando tentava pegar aquela mulher, vamos, imagino, né? Que nem cearense, bora mulher, vamos mulher, bora mulher. Nem imagino, bora que a cidade vai ser destruída. Corre. Eu imagino, né? Vamos. E aí, naquela agonia, a mulher, não, peraí, deixa eu só pensar um pouquinho. Eu penso que ela deve ter pensado assim, não, peraí, e agora? Como é que eu vou fazer a minha casa? Não, né? A gente percebe que aí na história de Ló, né, a família deles, eles tinham um certo poder aquisitivo, porque quando houve aquele problema lá entre Abraão e Ló, que eles se dividiram, que foram um para cada lugar, Ló escolheu as Campinas, né? Porque para ele era muito melhor, o lugar verde e tal. Então, eu penso que eles tinham muitas posses. Ela, peraí, Ló, deixa eu olhar aqui a minha casa. Não, peraí, deixa eu pensar. Sabe que às vezes a gente tem a mesma atitude, muitas vezes, dessa mulher de Ló? Deus muitas vezes assim, sai daí, minha filha, esse aí não é lugar para você, o que você está fazendo aí? Sai desse lugar, sai dessa vida, filha, esse lugar não é para você. Não é esse caminho que eu quero para você. E muitas vezes a gente fica insistindo. Muitas vezes a gente fica ali emperrada ali, não sai do lugar. E fica ali lembrando do passado. Lembrando de 1000 anos atrás, quando alguém fez um mal. Quando aconteceu isso. Muitas vezes Deus chama você. Deus chama você para você fazer algo. Deus chama você para fazer a obra de Deus. Não, Senhor, eu não vou. Não, por que isso? Coloca um monte de desculpa. Né? Fica pensando ali, pensando no passado, o que vai deixar para trás. Deus falou, olha para trás, sai desse lugar, que esse lugar é um lugar de pecado. E Ló tentando tirar a família dele, tirar a mulher dele, mas a mulher ficou lá emperrada, pensando no passado, no que ela tinha deixado para trás, no que ela ia deixar, nos bens que ela ia deixar, o que ela ia perder. Sabe, quando Deus fala com você, você não tem que pensar 2 vezes, não. O que eu vou perder? Minha irmã, se Deus está falando com você, não pense 2 vezes. Se Deus te falou, por que você tem que ficar pensando o que você vai perder, o que você vai deixar? Pelo amor de Deus, se Deus está falando com você, vai embora, sai desse lugar, vai fazer o que Deus te mandou. Eu penso que essa mulher, a mulher de Ló, ela não tinha temor de Deus. Ela não tinha temor de Deus no coração dela. Porque ela estava vendo que aquela terra, aquele lugar, estava sendo destruído. Mas ela ficou ali, empancada naquele lugar. Ela não tinha temor de Deus, porque se ela tivesse, ela tinha corrido. Quando o marido foi lá e tentou salvar ela, ela tinha que ser a primeira a correr. Sabe, é verdade, quando nós temos temor de Deus, a gente faz as coisas rapidinho. A gente não pensa 2 vezes. A gente não fica tentando colocar uma desculpa para obedecer aquilo que Deus está colocando para nós fazer. A gente não inventa uma desculpa para não obedecer. Mas a gente obedece imediatamente. Porque no nosso coração tem o temor de Deus. E o temor de Deus, ele faz toda a diferença na nossa vida. Se você quer ser uma grande mulher de Deus, se você quer ver uma vida feliz, guarde o que eu estou falando para você. Tenha temor de Deus. E o temor de Deus, ele só vem pela própria palavra. Se você quer gerar temor no seu coração, leia a palavra de Deus. Porque ela é luz, a Bíblia diz que ela é luz. Em qualquer situação da sua vida, nos momentos mais difíceis da sua vida, a palavra, ela precisa estar nos teus olhos. A palavra precisa estar lá. Seja o que você estiver passando, você precisa mergulhar na palavra e buscar de Deus uma resposta dele.
para ver o que Deus tem para você, porque Deus ele vai te responder através da sua palavra. E aí vai vir um temor no seu coração. Porque é a palavra que gera esse temor. Nós precisamos ter temor, sabe? Nós não queremos esse exemplo da mulher de Ló para a nossa vida. A mulher que não tem o temor de Deus, que fica pensando, teimando, olhando para trás. A Bíblia diz que aquele que toma a mão no arado não deve olhar para trás. Se Deus te chamou para fazer algo, não olhe para trás. Não fique pensando, não, Deus te chamou, vá, corra, porque Deus te mandou. Então nós precisamos ser rápidos para agir na nossa casa, na nossa família, para agir com os nossos filhos, muitas vezes para agir com os nossos discípulos, muitas vezes para agir na obra de Deus. Aonde você andar, você precisa agir muito rápido. Por causa do temor de Deus. Quando nós temos o temor, a gente age rápido. A gente não pensa duas vezes. E a quarta mulher, eu não sei o meu horário, está perto. E a quarta mulher é a mulher de Provérbios 31. 15? A mulher de Provérbios 31. Olha essa mulher. Deixa eu ver como é que ficou essa mulher aí. Meu Deus. Nossa, essa mulher ficou aí. Olha essa mulher. Quem quer ser essa mulher? Essa mulher de Provérbios 31. Essa mulher tem que ser a nossa inspiração. Porque realmente essa mulher nos inspira. Essa mulher é uma inspiração para a nossa vida. E ela sim, nós queremos inspirar nela. É uma mulher muito interessante. Eu vou aqui abrir a minha Bíblia aqui. Essa mulher de Provérbios 31, ela tem que ser a nossa inspiração. Olha o que diz sobre ela, a Bíblia diz. Mulher virtuosa, quem a pode achar? Pois o seu valor muito excede ao de joias preciosas. O coração do seu marido confia nela, e não lhe haverá falta de lucro. Olha, diz que a mulher, ela excede muito mais do que o valor de joias preciosas. E o que é mais interessante é que o marido confia nela. Meu Deus, já pensou? Essa mulher é interessante. Agora, a gente para aqui e pensa, por que será que esse marido confiava tanto nela? Vamos aqui mergulhar. Vamos trazer para os nossos dias de hoje. Por que será que você tem um marido que confia tanto em você? Porque você não dá lugar. Você não dá brecha. Né? E uma das coisas assim tão práticas na nossa vida hoje, vamos colocar assim, muitas vezes o marido sai, por exemplo, para uma viagem. Supor que ele tenha lá uns 2, 3 cartões. E aí ele pensa assim, amor, eu vou deixar esse cartão com você, para você fazer as compras. Quando mulher fala de cartão, é uma coisa séria. E aí o marido vai viajar e pensa, amor, eu vou deixar esse cartão com você. E aí, o que acontece? O que acontece quando aquele marido deixa aquele cartão? É um perigo. Gente, eu imagino que essa mulher aqui, quando o marido entregava talvez o cartão na mão dela, ela não ia, passava na loja e fazia uma compra. Aí tudo que ela via, ela, cartão. Aí depois ela olhava lá, algo interessante, cartão. E aí ela só ia passando o cartão, imagina. Eu acho que ela não fazia isso. Mas sabe, gente, que isso aí é tão real que é verdade? Que tem gente que não sabe ter algo na mão,
um dinheiro na mão, deixa algo de valor. Não, se ficar na mão daquela pessoa, meu Deus, ela gasta, ela acaba com tudo. Se deixar o cartão, ela nem pensa quando vem a fatura. Ela vê algo interessante, ai, tô tão legal, tô tão bom, não passa. Tem até uma história de uma mulher que ela foi numa loja e tinha uma promoção. E aí estava uma promoção lá. E ela olhou e falou, era só aquele dia a promoção. Ela pensou, poxa, só tem hoje essa promoção. Não, eu vou levar. Pegou, fez a compra, levou para casa dela. E aí o marido chegou do trabalho e foi lá para a área de lavar. Quando o marido chega na área de lavar, ele encontra lá uma enxada. Amor, essa enxada aqui de quem é? Amor, é nossa. Nossa, como que nossa, filha? Não, amor, eu comprei. Comprou? Como você comprou? Não, eu comprei, amor. Sabe porque estava na promoção. Mas, amor, só porque estava na promoção você comprou essa enxada? Não, sabe o que é, amor? Que estava na promoção e eu resolvi comprar. Mas, amor, nós moramos num apartamento. Aonde você vai usar essa enxada? Não, amor, estava na promoção. E a mulher se enrolou, ela não sabia o que responder. Na verdade, ela foi pelo instinto dela de compra. Só porque estava na promoção. Mas ela não tinha como usar. E tem gente que é assim, gente. Compra coisas desnecessárias que nem vai usar. Gasta mais do que pode. É um exagero. Às vezes o marido ganha um valor, mas a mulher gasta tanto que passa, excede o valor do marido. E, gente, isso é um problema tão sério, muitas vezes, dentro da família. Porque a pessoa não sabe ter domínio e controle nas finanças dela. E aí, muitas vezes, está com um problema financeiro, não sabe por que é. Porque a mulher é uma pessoa que gasta muito. E como é que o marido vai confiar numa mulher assim? Às vezes tem mulheres que compram até escondido do marido. Vem com a sacola, vem assim, ó. Eu já vi. Escondendo para o marido não ver. Esconde a sacola para o marido não ver. É. E faz um gasto terrível. E faz um gasto terrível. E aí vem problemas na família, contendas na família, o marido não confia mais, não sabe por que o marido não confia. Mas muitas vezes é o quê? As atitudes. Você vê que essa mulher aqui, ela era uma mulher que o marido confiava nela. E não só isso. Não haverá falta de lucro, ele diz. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Eu creio que quando ela faz isso, ela compra coisas desnecessárias, ela gasta, ela não está fazendo bem para o marido dela. Ela está fazendo grande mal. E não só fazendo mal, mas está fazendo mal para a família toda. Porque muitas vezes a família vai passar problemas, dificuldades. Por quê? Porque é falta de sabedoria. Mas essa mulher aqui era diferente. Olha só como ela é diferente. Ela busca laninho e trabalha de boas mãos. É como os navios do negociante de longe traz o seu pão. E quando ainda está escuro, ela se levanta e dá mantimento à sua casa, à tarefa às suas servas. É uma mulher também que não dorme muito. A mulher cedo ela se levanta. Tem mulher que dorme demais. O marido sai para trabalhar, ela fica dormindo. O marido sai para trabalhar, nem o café para o marido ela faz. E o marido muitas vezes sai com fome, vai trabalhar, porque a mulher dorme. Você vê que essa mulher aqui era diferente. Ela disse, quando ainda está escuro, ela se levanta e dá mantimento à sua casa e dá tarefa às suas servas. Você vê que não era também uma mulher que ela tinha até empregados na casa dela. Mas mesmo assim, que ela tinha empregado, ela é uma mulher esperta.
Uma mulher que trabalhava, que tinha garra, tinha força, cedo se levanta, dá tarefas às servas, à empregada. Ela não fica só esperando, descansando. Você vê que essa mulher faz toda a diferença. Sabe, a gente também tem que ser assim como essa mulher. Às vezes, para o nosso dia render, você tem que acordar mais cedo. Acorda mais cedo para orar, para buscar Deus. A gente fala assim, não, mais tarde eu oro. Vai orar coisa nenhuma se você não orar naquele horário. Não pense que depois você vai orar que você não vai. Porque o dia é tão corrido. Tem tanta coisa para você fazer que às vezes o tempo nem vai sobrar e você fica sem orar. Um dia eu tomei uma decisão na minha vida. Eu digo, Jesus, tira todo o meu sono, Senhor. Eu não quero ficar orando só de noite, não, Senhor. Eu quero orar de manhã bem cedo. Senhor, não dá descanso para os meus olhos, Senhor. Se eu não me acordar bem cedo para me orar. Olha, gente, é impressionante. Quando daquelas horas da manhã, meu olho já abriu. E aí eu tenho que orar. E tem dia que eu disse assim, hoje eu queria dormir só mais um pouco, mas não adianta. O meu olho abre, que não fecha de jeito nenhum. Digo, Jesus, eu fui pedir para ti, agora não tem mais jeito. Então, não cabe o sono. Tem que orar. Então, gente, isso é tão importante. Porque a gente sabe que o nosso dia rende quando cedo a gente se levanta para orar, para buscar Deus. Porque Deus, Ele vai fazer o nosso dia render. As suas coisas dão certo quando você ora, quando você tira tempo com Ele. Porque quando o dia vai passando, você vai ver que às vezes não vai sobrar tempo. Tanta coisa, vê uma coisa, vê uma emergência, vê isso, vê aquilo. Mas se você acorda mais cedo para você orar, você vai ver. Como ninguém vai te atrapalhar, ninguém vai te incomodar, porque só está você e Deus ali orando. Não tem saída. Então isso aqui é tão importante, isso é tão legal. Essa mulher aqui de Provérbios, para mim, é uma inspiração para a minha própria vida. Fiz questão de falar sobre ela, porque eu acho muito legal essa mulher. E ela diz aqui... Deixa eu ver onde eu parei. Ela também é uma mulher que negociava muito. Ela disse que compra um campo, compra uma planta, uma vinha com o fruto das suas mãos. Cinge os seus lombos de força e fortalece os seus braços. Prova e vê que é boa a sua mercadoria e sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso e suas mãos não pegam na roca. Então você vê que era uma mulher, não era uma mulher que tinha preguiça. Era uma mulher também que trabalhava, que procurava também. Ela até parecia uma mulher moderna, né? Engraçado, a Bíblia, tantos anos, mas você vê que era uma mulher moderna. Tão moderna assim que parece assim que é de hoje. Não é? Meu Deus, assim parece que está escrevendo nossos dias atuais. Mulher moderna que tem que ajudar. Hoje em dia, às vezes é assim, às vezes a mulher tem que sair para ajudar, né? Infelizmente, né? Tem que sair para trabalhar, mas ela era uma mulher que ela saía, trabalhava mesmo, não tinha medo do trabalho, ajudava. Você vê que não era uma mulher, você vê que não era uma mulher que tinha preguiça. Né? Uma mulher que trabalhava com força. E outra coisa mais interessante, eu gosto da mulher, que ela diz assim, que abre a mão para o pobre. Sim, ao necessitado, estende suas mãos. Não era uma mulher também que era mesquinha, mas era uma mulher que ela era generosa, que ela sabia abençoar as pessoas mais carentes, pobres. Mulher que é mesquinha, às vezes pensa, é o marido da fulana, não é nada, às vezes é ela mesmo, que é mesquinha, que não quer dar. Tem mulher que é tão mesquinha, que tem uma dificuldade para ofertar, tem dificuldade para dizimar, tem dificuldade para doar para os outros as coisas. Tem coisas que nem usa, mas segura ali aquelas coisas, não dá para ninguém. Coisas de 1000 anos atrás, mas ele não quer dar. Porque segura. Né? Pessoa que dá para as pessoas carentes. Sabe, eu acho que a gente tem que ter essa postura dessa mulher aqui. Uma pessoa que é generosa, que sabe dar, que sabe se doar, que sabe ofertar, que sabe pensar no outro. Essa mulher é uma mulher muito generosa também. E daí por diante são tantas coisas que essa mulher. Aí ele diz aqui,
Até os filhos, levantam-se seus filhos e lhe chamam bem-aventurada, como também seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres têm procedido virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Enganosa é a graça e vã é a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Amém? Então, essa mulher aqui é a mulher que nós devemos inspirar. Porque a Bíblia diz que a mulher que teme o Senhor, essa será louvada. E a primeira coisa que deve ter no nosso coração é temor de Deus. Porque se nós temos o temor de Deus, a nossa vida é totalmente diferente. E nós vamos influenciar em qualquer lugar que a gente chegar. Na nossa casa, na nossa igreja, em qualquer canto a gente vai ter influência. Sabe por quê? Porque nosso coração tem o temor de Deus. Porque nosso coração nós decidimos obedecer a palavra de Deus, decidimos crer nas promessas de Deus, decidimos crer e acreditar naquilo que Deus tem prometido para as nossas vidas. E é isso que Deus quer de nós, que nós possamos nos inspirar nessa última mulher, a mulher de Provérbios 31. Eu queria que você ficasse de pé. Em nome de Jesus. Louvor, louvor. Qual que você achar que vai? Que você possa fechar seus olhos nessa tarde. Fecha os seus olhos. Se Deus tem falado no seu coração nessa tarde, que hoje seja um divisor de águas na sua vida. Que você saia desse congresso marcadas por Deus. Que você receba a marca de Deus hoje na sua vida. Porque eu creio que Deus, Ele quer usar a sua vida. Deus, Ele quer usar você de várias maneiras. Que você possa ser uma mulher que vai influenciar na sua casa, na sua família, no seu trabalho. Que as pessoas possam olhar para você e ver que você é uma mulher diferente. Que você possa ser aquela mulher que vai inspirar outras mulheres. É isso que Deus quer para você. Comece a orar agora, diga para Deus o que você tem, o que você deseja que Deus faça na sua vida. Vá colocando diante de Deus. Diga para Deus o que você tem planos, o que você está sonhando. O que você quer que Ele faça. Quais as áreas na sua vida que você quer que Ele mude. Que você não possa sair desse congresso do mesmo jeito que você chegou. Mas que você possa sair daqui com uma decisão. Graças a Deus que Deus nos dá a oportunidade de mudança. Graças a Deus que todos os dias nós podemos aprender. E muitas vezes aprender com os erros dos outros. Para não ter que sofrer para aprender. Que nós possamos aprender da melhor forma possível. Um exemplo de pessoas que tiveram fracasso e que nós não possamos repetir o mesmo fracasso, mas que nós possamos ser pessoas bem-sucedidas por causa da palavra de Deus.